Glória a Deus, amém, irmãos? Deus é maravilhoso, então a gente se diverte muito, a gente ri, a gente brinca e a gente envelhece só por fora, né? Porque o interior se renova a cada dia, amém, irmãos? Por fora a casca vai envelhecendo, mas aqui dentro a gente está cheio de paixão, né? Pela família, cheio de paixão pelo Senhor Jesus, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu gostaria de ler só uma parte de um versículo, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, se você quiser abrir, fique à vontade. Mas o texto que eu vou ler, só uma frase, só a primeira parte, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. E hoje eu quero falar um pouco sobre a honra que libera o poder de Deus sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Então, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, a primeira parte diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Numa outra versão, diz da seguinte forma: o casamento deve ser honrado por todos. Obrigado. O casamento deve ser honrado por todos. E eu gostaria de fazer mais uma oração para a gente começar a falar sobre esse assunto. Pai, muito obrigado, Deus, porque estes casais que estão aqui hoje, homens, mulheres que amam o Senhor e têm entendido que como família precisamos buscar a Tua face, buscar a Tua bênção, buscar o Teu cuidado. Oh Deus, pelos noivos que estão aqui nessa noite também quero Te agradecer, oh Pai, porque realmente precisamos do Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua graça esteja aqui neste lugar. E eu creio, Deus, que haverá um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de bênção, um tempo, Deus, onde o Senhor vai ministrar sobre nós uma esperança, oh Deus, um desejo de sairmos daqui para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque é maravilhoso. Pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Irmãos, então, olhando para aquele texto que eu acabei de ler, diz aqui que o casamento deve ser honrado por todos, ou digno de honra deve ser, né, seja o matrimônio entre todas as coisas digno de honra. Essa palavra honra e honrado é a mesma palavra traduzida no grego para pedras preciosas, pedras honradas. E tem um sentido figurado de algo muito precioso, tem um sentido metafórico de algo que é, imagina uma pedra comum, que você chuta aí na rua, imagina uma pedra preciosa. Então a distinção é muito grande, a diferença é muito grande. Então quando a Bíblia diz que nós devemos honrar o casamento, e aqui nós entendemos que o casamento não é uma cerimônia ou uma festa ou algo, não, está dizendo da família. Honrar o compromisso entre o homem e uma mulher. Honrar o matrimônio, ou seja, aquilo que um homem e uma mulher se uniram para viver. A Bíblia diz que isso deve ser honrado. E quando nós olhamos no dicionário, honrar significa distinguir. Distinguir é fazer diferença entre uma coisa e outra. É diferenciar. O casamento é algo diferenciado. O casamento é uma instituição que é abençoada por Deus. Ela não é algo que pode ser pilhado, que pode ser taxado de qualquer coisa, ou que pode ser ignorado por uma sociedade, ou por alguém que deseja viver o melhor de Deus para a sua vida. Por alguém que deseja viver o melhor de Deus para os seus filhos, para a sua família. Então, um casamento ele precisa ser distinguido, ele precisa ser diferenciado, ele precisa ser colocado num patamar diferente das outras instituições. A família é a base da sociedade. Então, ele diz que nós devemos honrar o casamento. Enobrecer é uma outra palavra que pode ser traduzida por honrar. Enobrecer é dizer que é algo nobre. Então vira para o seu cônjuge, para a sua noiva e fala assim: você é minha princesa, ou você é o meu príncipe, você é nobre. Né? A Adriana já não é mais a minha princesa, ela já é a minha rainha. Não é? É nobre, existe uma nobreza, existe algo maravilhoso de Deus aí. Não é? Então, quando nós entendemos essa definição, nós podemos dizer que honrar alguém, né, que honrar é tratar com nobreza uma pessoa, ou é tratar com nobreza alguma instituição, reconhecendo que ela é diferente de coisas comuns ou menos importantes. Então, o que nós precisamos estabelecer como base para começar a nossa conversa
é que a família não é algo comum. O nosso casamento não é algo comum, ele precisa ser honrado, ele precisa ser, como é que eu vou dizer assim, considerado como uma pedra preciosa, como algo valioso, aliás, como algo muito valioso, como algo respeitado, digno de respeito, de nobreza, digno de honra. A família, irmãos, é tudo para nós. As pessoas que estão, podem ter dinheiro, pode ter tudo, mas se não tem a sua casa, se não tem a sua família, irmãos, com quem ela vai compartilhar? Eu lembro quando eu trabalhava e viajava muito, né, quando eu trabalhei no Instituto de Pesquisas, e eu viajava muito a trabalho. Então, eu uma vez fui para Natal, e lá em Natal estava com alguns colegas, fomos fazer um curso, o curso acabou, nós alugamos um carro e fomos passear ali por aquela região. Fomos lá, para quem conhece, do lado sul, tem uma árvore lá que eu esqueci, o maior não sei o que do mundo lá, quem que sabe? O maior cajueiro do mundo? É isso, irmãos? Eu olhei lá uma árvore que tem umas raízes assim, vai estar lá, né? Tem uma placa lá, disse que é o maior, eu acreditei. Depois nós fomos no Mirante dos Golfinhos, depois eu fui lá nas dunas de Genipabu, e no final do dia me deu uma tristeza, gente, porque eu estava sozinho, a minha amada não estava comigo. Eu queria que ela estivesse comigo compartilhando daquilo. Então, depois disso, raramente eu saía para passear. Eu viajei por vários lugares, vários países, mas eu não tinha muita alegria, não. Eu ia sim, quando alguém me convidava, quando alguém falava assim, vamos, me levava, né? Aí eu até ia, mas eu não tinha mais alegria, porque a minha alegria está em compartilhar as coisas desse mundo com a minha esposa, com as minhas filhas e com os meus genros. Eu não sei se você compartilha dessa alegria comigo, se você entende o que eu estou falando. Então, às vezes, você ganha tudo e com quem é que você vai compartilhar aquilo? Não é? É bonito ver aqui o Adilson e a Edna compartilhando de uma alegria, né, de uma vitória que eles tiveram com os seus filhos, de algo que Deus falou com eles lá atrás, e algo que eles venceram. E hoje eles olham um para o outro e falam assim, nós vencemos isso juntos. Que alegria, que gostoso você poder compartilhar de algo com alguém que está do seu lado ali para o que der e o que vier. Amém? Então aproveita agora e fala assim, eu quero estar com você, mas por que der e por que vier. Fala para o seu cônjuge, eu quero estar com você. Você é a minha alegria. Não é? Eu quero estar junto. Porque não tem sentido estar longe de você, não. Você é o amor da minha vida. Amém? Agora é o seguinte, querido, se você está falando isso só porque o pastor está mandando, eu vou dizer algo para você, você está mal. Você tem que falar isso em casa, sem ninguém mandar, tem que ser espontâneo. Então faz uma cara espontânea e fala, eu te amo. É uma cara bem espontânea, amém? Para a gente poder compartilhar disso. Isso é algo que nós temos que viver no dia a dia, não é? Então, quando nós entendemos, estabelecemos aqui como fundamento, como base da nossa conversa, de que o casamento é digno de honra, e nós entendemos que honrar é tornar nobre, enobrecer. Nós entendemos que honrar é diferenciar, fazer uma distinção entre o casamento e as coisas comuns da vida. Não é? Nós entendemos que existe um caminho, precisamos colocar isso na prática. Qual é o caminho para que eu pratique esta honra? Uma honra que libera o poder de Deus para haver perdão, para haver restauração, para haver mudança, para haver um novo tempo, para que possa existir na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias, um tempo de conquista para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Como a minha esposa disse aqui, né, Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Como é que nós vamos entrar nestes planos? Como é que nós vamos atrair para nós ou liberar sobre nós este poder de Deus, que traz coisas novas, que faz coisas novas, que opera de uma maneira sobrenatural a nosso favor? Como? É o caminho da honra. Então, eu queria dizer algumas coisas aqui para a gente poder praticar isso na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, precisamos honrar a Deus. Os nossos relacionamentos familiares e também os nossos relacionamentos com as pessoas, a Bíblia diz, e a Bíblia nos mostra, que eles estão muito correlacionados com o nosso tratamento, com o nosso relacionamento com Deus.
A maneira como nós enxergamos ao Senhor na nossa vida, a maneira como nós enxergamos a Deus e a sua palavra, é a maneira que nós podemos tratar e vamos tratar uns aos outros. Não é? Falando sobre casamento, o apóstolo Paulo, ele diz que as mulheres devem se submeter a seus maridos, assim como a igreja submete-se a Cristo. E diz que os maridos devem amar as esposas, assim como Cristo ama a igreja. Veja bem, o assim como é da mesma forma. Quando a gente lê o texto lá em Efésios, capítulo 5, diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ou sujeitas aos seus maridos. O verso 25 de Efésios 5 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que a maneira como eu devo amar a Adriana, eu preciso entender e ter uma revelação da maneira que Cristo ama a igreja. Qual é a maneira que Cristo ama a igreja? Ele se entregou por ela, ele entregou a sua vida por ela. Irmãos, morrer não deve ser tão difícil, embora ninguém queira morrer, né? Mas morrer não deve ser muito difícil. De repente você vive uma situação, você vai lá, pum, se entrega e morre. Morreu. O difícil é você morrer todo dia. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. O difícil é a gente morrer todo dia. O difícil é eu negar a mim mesmo, como diz a palavra. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo todo dia. Tome a sua cruz e me siga. Eu não vou dizer que a Adriana é minha cruz. Né, amor? Ela não é minha cruz. Mas eu preciso negar a mim mesmo. Porque muitas vezes a minha vontade pode ser prejudicial a ela. Ou a minha vontade vai trazer algo que pode ser prejudicial à minha família. Uma omissão. Vou ficar lá tranquilo, sentado vendo televisão, enquanto o meu filho está indo mal na escola, enquanto os meus filhos estão com más companhias, se envolvendo nas drogas, mas eu estou lá, assistindo o meu jornal, assistindo o meu futebol, e eu estou ali cuidando da minha vida. A minha omissão é falta de amor. Então é por isso que nós precisamos entender que o meu relacionamento com a minha família vai ter muito a ver com a revelação que eu tenho de quanto Deus precisa ser honrado. E quando eu honro a Deus, e quando eu amo a Deus, e quando eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim, para minha casa e para minha família, eu posso entrar debaixo dessa vontade perfeita do Senhor e viver esse poder. Irmãos, praticar a honra é liberar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Veja como os relacionamentos precisam dessa revelação. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando nós olhamos esta situação, como é que eu preciso perdoar a minha esposa? Como é que eu preciso perdoar o meu marido? Da mesma forma que Cristo me perdoou. Como é que Cristo te perdoou, irmãos? Ele te perdoou lançando sobre você culpa. Olha, você fez isso. Olha só o que você fez. Imagina na sua ignorância, para aqueles que já entregaram a vida a Jesus, na sua ignorância, todos os pecados que você cometeu. Na sua ignorância, todas as vezes que você falou contra Deus. Na nossa falta de conhecimento, todas as vezes que nós praticamos atos ou atitudes que desonram o Senhor e que não agradam a Deus. Imagine que toda vez o Senhor falasse assim: olha, eu te perdoei, mas você fez isso. Se fosse assim, coitado de mim. Não é? Eu lembro, um dia eu fui muito bravo com a Fernanda e com a Flávia, em alguma situação, elas eram menores, e eu lembro que eu estava no carro, dirigindo, ou indo para o trabalho, talvez até indo para a igreja, e no carro Deus falou comigo, falou assim: você não acha que você foi muito rude com as suas filhas? E eu fiquei quieto, né, irmãos? Porque quando Deus fala é melhor você calar, amém? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu fiquei quieto, fiquei ouvindo. Aí Deus começou a falar no meu coração: você não acha que você foi muito rude, muito grosso com as suas filhas? Está certo que elas cometeram uma atitude que desagradou a você,
Você poderia ter falado com ela, mas não da maneira como você falou. Aí Deus soltou uma frase que eu nunca mais me esqueci aqui no meu coração. Ele falou assim: imagina se eu tratasse você como você trata suas filhas. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, é verdade, né? É verdade, porque, irmãos, tem muito a ver com a honra que nós damos a Deus, a maneira que nós vamos honrar os nossos filhos, a maneira como nós vamos dignificar a nossa família, a nossa esposa. É claro que há situações que nós vamos ter que conversar, há situações que nós vamos ter que tratar com os nossos filhos, e um com o outro há dificuldades, mas quando você honra, você não agride, nem fisicamente, nem verbalmente. Quando você honra, você ama, você perdoa, assim como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Quando você honra, você ama a sua esposa como Jesus ama a igreja. Quando você honra, minha irmã, você respeita o seu marido. Você se submete, e submeter, irmãos, não é anular-se, é uma visão que até às vezes dentro da igreja há um erro. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Uma mulher submissa é uma mulher que está debaixo da mesma missão do seu marido, estão vivendo juntos para o mesmo propósito. Na verdade, irmãos, não há diferença mais entre o homem e a mulher, a não ser na função. Mas quando nós entendemos que quando os dois se juntam, se formam uma só carne, uma só vida, uma só família, um só projeto, um só propósito, uma só bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então, a mulher precisa estar debaixo dessa missão, desse propósito como família, assim como a igreja se submete a Cristo. Então, deixa eu perguntar para você, como é que você se submete a Cristo? Você se submete a Cristo com a maior alegria, porque você sabe que Ele te ama. Eu me submeto a Cristo com a maior alegria. Na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, quando eu me submeti a Cristo. Porque Ele deu a sua vida por mim, deu assim, uma nova vida para mim. Então, como é que a família deve andar? Irmãos, se você não honra a Deus, não tem como nós honrarmos dentro de casa, não tem como praticar a honra. Então, para que a honra possa fluir dentro do nosso lar, nós precisamos decidir honrar a Deus. Querido, é uma decisão. Honrar a Deus e honrar a palavra de Deus é uma decisão que você precisa tomar. É algo que você precisa viver, é algo que você precisa entender, porque quando você honra a Deus, não é mais a sua vontade que vale, mas é a vontade de Deus. Quando você honra a Deus e a sua palavra, não é mais o que você acha, mas é o que Deus acha. É o que Deus acha. E é maravilhoso o que Deus pensa sobre as coisas, porque os seus juízos são verdadeiros, os seus julgamentos são perfeitos, a sua justiça é majestosa como os montes, a sua misericórdia, irmãos, ela vem antes de Deus. Graça e misericórdia precedem o Senhor. Quando nós olhamos para Deus, só tem coisa boa. Amém? Então, quando nós colocamos a nossa vida debaixo dessa submissão para honrar a Deus, para desejar conhecê-lo, querido, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E nós começamos a enxergar as coisas. Eu lembro de uma época, no comecinho da nossa conversão, do nosso casamento, estava ali, e eu numa desavença com a Adriana, numa questão que eu precisava resolver com ela, e eu lembro que eu fui orar na igreja. Irmãos, desde novo convertido, eu sempre tive a chave da igreja. E eu ia para a igreja porque era o lugar que eu orava, né? Não tinha filha por perto, não tinha ninguém, eu entrava tudo fechado, era um salão grande, eu podia andar para um lado para o outro, falar com Deus, eu estava lá orando, falando com Deus, e Deus me deu uma visão da Adriana e falou assim: ela é minha filha, sobre ela está o sangue do Senhor Jesus, sobre ela está o sangue do meu filho Jesus, ela é minha filha, eu quero que você cuide dela, eu não quero que você fique julgando ela, eu quero que você cuide dela. A Adriana diz que até hoje ela agradece a Deus por essa visão, porque mudou muita coisa lá em casa. Assim, ela fala para Deus: Deus, obrigado, Senhor. Mudou, depois você pergunta para ela. Mudou muita coisa em casa, porque, irmãos, eu não estou tratando mais com a Adriana, eu estou tratando com a filha do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Ela está debaixo da minha responsabilidade como marido. Como é, quem tem filha, mulher aqui, deixa eu ver, faz assim, quem? Filha. Você gostaria
que o marido da sua filha, perdão, tratasse ela como você trata a mãe dela? É uma boa pergunta, não é, irmãos? Como é que você gostaria que a sua filha fosse tratada pelo marido dela? Da mesma forma que você trata a mãe dela? É uma boa pergunta. Se a sua resposta é sim, você está no caminho certo. Se a sua resposta, olha, sei, então você precisa corrigir algo. Porque há grande chance da sua filha fazer uma escolha errada. Infelizmente, a história mostra isso. Mas se você corrigir agora, Deus pode mudar as coisas. Se nós corrigirmos agora. Irmãos, então, entendendo isso, precisamos honrar a Deus, precisamos honrar o casamento, a família. A nossa família é algo nobre, é uma pedra preciosa, é diferente. Você precisa tratar o seu casamento, a sua casa, com uma distinção. Não pode tratar de qualquer jeito, você não pode falar mal do casamento, irmãos. Eu não entendo crente falando mal de casamento. Ah, se eu soubesse, não tinha casado. Que conversa é essa, irmão? Sabe o que eu falo? Se eu soubesse, eu tinha casado antes. Amém? E é verdade. Só não casei antes porque ela não quis, ela me enrolou um pouco. Como que a gente fala, nossa, casamento, você vai ver alguém que vai casar, que está noivo, e fala assim, nossa, foge disso aí enquanto é tempo, você está louco. Eu já vi crente falando para quem está noivo, você está louco. Você sabe quanto custa a conta de luz, você sabe quanto custa o aluguel, parece que a sua vida está avaliada em quanto custa as coisas. Eu quero dizer para você, sabe quanto custa a bênção do seu casamento? Sabe quanto custa uma família abençoada? Custou o sangue do Senhor Jesus, o sangue sem mácula, que não pode ser comparado com pedras preciosas, por ouro ou prata, muito mais valioso que todas essas coisas. Este sangue foi derramado para que você seja livre, para que a sua família seja livre. E a gente fica... É claro que você não vai ser irresponsável, não é? De casar sem ter as mínimas condições. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é você fazer uma mulher feliz. E o que está em jogo é você fazer o homem da sua vida feliz. É isso que está em jogo. Irmãos, e quando nós começamos a entender isso, essa nobre missão, nós estabelecemos um caminho para que a honra possa fluir dentro do nosso casamento. Começamos a entender, queridos, que o casamento precisa e deve ser honrado, protegido. A família precisa ser honrada. A sociedade, irmãos, fala de qualquer jeito sobre casamento, mas nós não, nós somos a igreja do Senhor. Nós devemos falar aquilo que Deus fala. Sabe o que Deus fala na sua palavra? Digno de honra é o casamento. É isso que a Bíblia fala. Como é que nós vamos falar algo diferente? Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu lembro, estava no banheiro lá da firma que eu trabalhava e entrou um rapaz que estava noivo. A gente estava lavando a mão, falei para ele assim, cara, você vai casar, eu quero te dizer algo. Eu sou casado, na época era 20 anos, sou casado há 20 anos, né, e tenho sido muito abençoado. Eu coloquei Deus no meu casamento e Deus mudou a minha história, mudou a história da minha esposa. Tenho filhas maravilhosas, tem sido maravilhoso. Casar é algo de Deus, cara. Deus honra o casamento. O cara ficou assustado, olhou para mim e falou assim, você é a primeira pessoa que me fala isso. Todo mundo fala para eu pular fora. Mas eu falei para ele assim, não, eu não sou a primeira pessoa que fala isso. Deus já falou isso há muito tempo. Amém, queridos? Então, nós precisamos honrar o casamento. Existe um caminho de honra. Honrar a Deus em primeiro lugar. Agora, o casamento, querido, é feito entre pessoas. O casamento é feito entre pessoas, entre marido e mulher. Entre um homem e uma mulher. Pode parecer estranho para você o que eu estou falando, mas é o que a Bíblia diz, irmãos. O casamento é feito entre um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa diferente disso não é casamento. Porque não foi o governo que criou o casamento. Não foi a cultura que criou o casamento. Quem criou o casamento foi Deus, quando Ele fez macho e fêmea. Amém? Quem concorda? Amém. Né? A biologia diz isso. Não é nem a Bíblia. A Bíblia diz também, mas a biologia diz isso. Não é? Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o casamento é feito entre duas pessoas.
E para que o casamento seja honrado, eu preciso honrar a pessoa com a qual estou casado. Irmãos, a pessoa mais importante neste mundo é o seu cônjuge. Não é o seu pai, não é a sua mãe. A pessoa mais importante para você tem que ser o seu marido ou a sua esposa. Você ama o seu pai e sua mãe? Glória a Deus, eu também amo. São importantes? Importantíssimos. Mas a pessoa mais importante para mim é a minha esposa. Tem que ser, irmãos. Porque eu agora tenho uma só carne com ela. Um só projeto, uma só vida. A minha esposa, ela não é uma pessoa comum. A minha esposa é nobre. A minha esposa precisa ser bem tratada. A minha esposa precisa ser enobrecida. A minha esposa precisa ser honrada. Ela é igual uma pedra preciosa. Na verdade, eu não a trocaria por nenhuma pedra preciosa. Nem por todas as pedras preciosas deste mundo. Eu a trocaria. Nem por todo o dinheiro desse mundo. Por quê? Porque não tem valor, é inestimável. Ela é a pessoa mais importante para mim. Ela é mais importante do que as minhas filhas. E você quer que o seu filho, que a sua filha sinta segurança? Ame o seu marido, ame a sua esposa, que o seu filho vai crescer uma pessoa estabilizada, uma pessoa que entende o valor da família, uma pessoa que se sente amada. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é amar o pai dele. E pela sua filha também. A melhor coisa que você faz é amar o pai ou a mãe dele. É a melhor coisa. Porque a pior coisa que tem é você ver um jovem, um adolescente, uma criança totalmente desestabilizado. E quando você vai ver o que está acontecendo, há problema entre o marido e a esposa. Mas quando nós estamos firmes no propósito do Senhor, irmãos, nós vamos juntos enfrentar todos os problemas. Eles virão, mas nós vamos enfrentá-los. E Deus vai nos dar a vitória, porque Deus é poderoso. Então, quando eu entendo isso, eu preciso estabelecer uma diferença que existe entre a Adriana e outras pessoas. Eu preciso estabelecer uma diferença entre a Adriana e outras coisas. Porque isso é honrar. E a Bíblia é muito clara, digno de honra tem que ser o casamento. E o casamento é feito entre duas pessoas. Não tem como eu honrar o casamento e desonrar a minha mulher. Não tem jeito. Irmãos, cuidado com a desonra. A desonra é muito sutil. Como assim a desonra é muito sutil? Ela é muito assim, você às vezes está praticando e não percebe. Você pode nunca brigar com a sua esposa, você pode nunca estar discutindo, né, o casal, mas se vocês não forem prioridade um para o outro, vocês estão praticando a desonra. Então a desonra não tem a ver muitas vezes com atitudes assim. Agora, se você está brigando, se você está maltratando, a desonra está claramente colocada. Mas às vezes não, às vezes vocês estão bem, está tudo certo, mas cada um na sua, cada um vivendo a sua vida, sem um propósito, sem uma comunhão, sem algo para fazer juntos. Então, irmãos, a desonra sutilmente penetrou na sua casa, na sua vida, na vida dos filhos, nos relacionamentos familiares. Então, trate muito bem o seu cônjuge, porque ele é a pessoa que você deve honrar. Trate bem os seus filhos. Honre a sua família, ore por eles, ore pelo seu filho, pela sua filha, ore pelo seu marido, pela sua esposa, honre, coloque-os no lugar de honra. Porque a honra, irmãos, libera o poder de Deus sobre as nossas vidas. A honra libera o poder de Deus sobre uma família. Olha só o que acontece quando alguém não honra a Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, está escrito da seguinte forma. Versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Aqui Deus está falando com um sacerdote chamado Eli, que não honrou a Deus. E ele diz o seguinte:
Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então eu quero chamar a sua atenção. Há uma promessa sobre a minha vida e sobre a minha família. Uma promessa de Deus, de que nós seremos abençoados, de que nós seremos frutíferos, de que nós vamos ser prósperos, de que nós vamos ser realmente uma família que vai conquistar. Existe uma promessa de Deus sobre as famílias. Deus falou para Abraão, falou assim: olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Há uma promessa de Deus querendo nos abençoar. E aqui também havia uma promessa de Deus sobre a vida de Eli. Eli era um homem que não honrou a Deus porque ele desprezou a Deus nos seus relacionamentos familiares, nas suas atitudes. Então Deus falou para ele assim: eu tinha prometido algo para você, mas agora o Senhor te diz o seguinte: longe de mim que aquilo que eu prometi aconteça. Sabe por quê? Porque você não me honrou. Aqueles que me honrarem, eu vou honrar. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu não quero que Deus me trate com desprezo. Eu acho que ninguém gostaria que Deus tratasse você com desprezo. Mas sabia que Deus trata algumas pessoas com desprezo? São aquelas que não o honram. São aquelas pessoas que não levam a sério o que Ele diz na sua palavra. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Nazaré é a cidade onde Ele foi criado. E lá em Mateus capítulo 13 diz assim: ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Ou seja, a falta de honra daquela cidade, daquelas pessoas, a falta de honra ao Senhor Jesus, não permitiu que o poder de Deus pudesse ser liberado sobre aquele lugar. Diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E quando Jesus percebeu que Ele não pôde fazer muitos milagres ali, Ele disse o seguinte: que faltou honra, porque um profeta, ele não tem honra na sua casa. O que ele disse? Por causa da desonra, o meu poder não pode ser liberado. Eu quero dizer para você nessa noite, que praticar a honra libera o poder de Deus. Eu quero dizer para você que praticar a honra a Deus libera o poder de Deus. Eu quero dizer para você que honrar aquilo que Deus manda nós honrarmos, que é a nossa família, que é o nosso cônjuge, que é os nossos filhos. Quando nós praticamos isso, o poder de Deus é liberado sobre nós de uma maneira sobrenatural. A cura, a restauração. Agora, a honra também não pode ser apenas de boca. Lá em Mateus 15:8, Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu irmão, longe de mim. O coração deste povo está longe de mim. Eles me honram com o lábio, eles me honram com a sua boca, eles me honram com as suas palavras, mas o seu coração está longe de mim, ali na intimidade, quando ninguém está vendo. Eu não sei o que você está praticando, mas ali na intimidade, Jesus percebeu que havia um povo que o honrava com os lábios, mas na intimidade, o seu coração não honrava. Então, muitas vezes você honra a família aqui, mas lá na intimidade, no seu trabalho, na sua casa, na rua, não sei aonde, quando você não está com outras pessoas, mas você está ali sozinho, você tem honrado a Deus, você tem honrado a sua família, você tem honrado o seu marido. Quando você vai conversar com uma amiga, você honra o seu marido, você honra a sua família. Meu amado, isso é muito sério. Porque aqueles que honram a Deus serão tratados com honra da parte de Deus. Mas aqueles que desprezam o que Deus manda honrar, vão ser tratados com desprezo. Depois a gente não sabe porque o casamento não melhora. Depois a gente não sabe porque as lutas financeiras estão tão grandes. Depois a gente não sabe porque tem tanta luta com o filho, ou no ministério, ou na igreja. Depois a gente não entende uma ou outra coisa, mas eu quero dizer para você, que quando nós honramos a Deus, o poder de Deus é liberado sobre nós. A Bíblia diz isso.
Irmãos, se nós honrarmos o nosso casamento, o poder de Deus será liberado sobre ele. O nosso relacionamento vai provar do poder de Deus. Eu quero que você prove do poder de Deus na sua casa, na sua família. Os nossos filhos serão abençoados. Há casais que não têm filhos, mas os seus filhos espirituais serão abençoados. Sabe, as pessoas que estão perto de você serão abençoadas. As suas finanças vão ser abençoadas, o seu ministério, tudo o que diz respeito à sua vida vai ser diferente, irmãos. Porque aquilo que você honra, Deus também vai honrar de acordo com a sua vontade. Ele disse: honrarei os que me honram. Eu quero terminar já com isso, com esse apelo para você. Que você possa dizer: Senhor, eu quero praticar essa honra na minha vida, eu quero praticar essa honra no meu casamento, eu quero praticar esta honra no meu dia a dia, no meu relacionamento com o Senhor, no meu relacionamento como família. Irmãos, vejam bem, eu não estou dizendo aqui que você não honra a Deus. Amém? Não é isso que eu estou dizendo. Eu também não estou dizendo que você não honra o seu marido e a sua esposa. Longe disso. O fato de você estar aqui significa que você pratica a honra. Mas o que eu quero dizer para mim e para você é que nós podemos crescer um pouco mais nisso. Amém? Nós podemos crescer um pouco mais nisso. Onde temos falhado? Eu tenho algo assim, eu brinco, né, com as pessoas que estão casando agora, falo assim: não perca a oportunidade de abençoar. Né, João? Sempre falei para o João, recém-casado, eu brinco com ele: João, não perca a oportunidade de abençoar a Vitória. Eu sempre falo para ele, né? Embora ele fale brincando, é verdade, tá, irmão? Não perca a oportunidade de abençoar. Não é? Então, a Adriana gosta de pedir comida por telefone, mas eu detesto, eu prefiro pegar o carro e ir lá buscar. Mas ela gosta de pedir, às vezes ela pede uma pizza, pede uns negócios. Eu não gosto, assim. Aí quando chega ela fala assim: amor, você vai lá buscar? Lá embaixo a gente mora no prédio, né? Aí tem que pegar a chavinha, tem que ir lá embaixo. Né? Hoje ela pediu um negócio, estava chovendo. Eu fui lá não tem cobertura, com o meu cartãozinho de crédito, chovendo na chuva e tal. Mas eu vou lá, irmão, sabe por quê? Porque eu quero deixá-la confortável. Eu podia falar assim: não foi você que pediu? Por que você não vai buscar? Quem concorda que eu poderia falar isso? Ninguém levantou a mão, mas eu sei que vocês concordam. Principalmente você que fala isso na sua casa. Você concorda comigo. Mas não. Por que ela vai tomar chuva? Quem vai tomar chuva sou eu. O que eu puder fazer para que ela fique sequinha, cheirosa e bonita, maravilhosa, eu vou fazer. São coisas simples. Nós podemos crescer no honrar um ao outro. Amém? Nós podemos crescer. Irmão, quando você pratica a honra, você libera o poder de Deus. A minha esposa se sente amada, ela se sente cuidada. Amém, amor? Amém. Então são coisas simples. Agora, nem sempre foi assim. Amém? Nem sempre foi assim. Vou dizer para vocês, nem sempre é assim. Porque tem dia que eu e você estamos com algumas dificuldades. E um dia ou outro, nós podemos errar. Mas o que nós não podemos fazer é nos acostumar com o erro. E o nosso erro se tornar uma prática que nós achamos que é uma prática que pode acontecer. Quem que não erra? Irmãos, não, o erro tem que ser um ponto fora da curva. A bênção tem que ser a constante. Amém? E quando você abençoa a sua esposa te abençoa. E a gente fica brigando para ver quem que abençoa o outro, irmãos. Isso é maravilhoso, porque eu quero fazê-la feliz e ela quer me fazer feliz. E no final das contas, nós dois estamos felizes. O que eu quero dizer para você é que existe um nível
da prática da honra, que você pode crescer. Em primeiro lugar, honrar a Deus, honrar a palavra de Deus. Pare de colocar o que você acha acima da palavra de Deus. Pare de trazer a palavra de Deus ao seu conforto. Isso aqui sim, isso aqui não. Não, irmãos, ou é ou não é. Porque a hora que você honrar a palavra do Senhor, vai ser bênção para a sua vida. E quando nós honramos a palavra, honramos a família, honramos a Deus, praticamos a honra em casa, meu irmão, o poder de Deus é liberado sobre nós. Há um poder. Jesus não conseguiu fazer muitos milagres porque faltou honra. Você tem vivido milagres na sua casa? Você tem vivido milagres na sua família? Irmãos, se você não tem vivido milagres na sua casa, talvez esteja faltando a honra. Por favor, eu não estou querendo acusar ninguém, eu não estou querendo trazer peso sobre ninguém. De repente você pratica a honra, você está olhando para o seu marido, está vendo? A culpa é sua, você não me honra. A culpa é sua, você não honra a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que cada um faça uma avaliação pessoal. Você pode crescer nisso? Não se preocupe. Veja que a Bíblia fala assim: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo ama a igreja. A Bíblia não fala assim: mulheres, façam com que os seus maridos amem vocês, assim como Jesus ama a igreja. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: mulheres, sejam submissas ao vosso marido, assim como Cristo, como a igreja é a Cristo. A Bíblia não fala assim: maridos, façam com que as suas mulheres sejam submissas. Então, irmão, pare de pensar na sua mulher, pense naquilo que você tem que fazer. Amém? E minha irmã, pare de pensar no seu marido, pense naquilo que você tem que fazer. A Bíblia fala conosco, não fala o que eu tenho que dizer para a Adriana fazer. A Bíblia diz para mim o que eu preciso fazer. E se eu começar a praticar isso, vai ser bênção. Irmãos, vai ser bênção, tem sido bênção. Eu sei que tem sido bênção na sua vida. E eu sei que Deus quer fazer muito mais. Queria que você ficasse de pé comigo, por favor.